Hoje falaremos do Marechal Erwin Rommel. Quem foi esse homem? Qual é a sua história? E o que ele desempenhou pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial? Johannes Erwin Eugen Rommel nasceu em 15 de novembro de 1891 em Heidenheim. O seu pai era professor, assim como seu avô, e sua mãe era filha de um oficial sênior do Exército Imperial Alemão. A carreira como oficial do exército estava ficando na moda, mesmo entre alemães do sul de classe média, após o estabelecimento do Império Alemão em 1871. Assim, apesar da ausência de uma tradição militar em sua família, depois de frequentar o Realgymnasium em Schwäbisch Gmünd, Rommel ingressou no Kaiserliche Deutsche Armee de Württemberg como cadete no 124. Infanterieregiment em Weingarten. Em 1911, ele completou um curso de treinamento militar na Escola Real de Cadetes em Danzig. Em 1912, Rommel foi promovido a tenente. No mesmo ano, ele treinou recrutas em Weingarten. Já em março de 1914, Rommel foi transferido para um regimento de artilharia de campanha em Ulm. E já no dia 1º de agosto, ele retornou ao 124. Infanterieregiment. De agosto a setembro, começou a Primeira Guerra Mundial, na qual Rommel serviu inicialmente como líder de pelotão na Bélgica, e depois em Verdun. E em setembro, ele foi ferido no quadril e recebeu a Cruz de Ferro de segunda classe. Em janeiro de 1915, Rommel foi comandante de companhia, no qual ele liderou um grupo de ataque em Argonne, e por sua bravura, recebeu assim a Cruz de Ferro de primeira classe. Em setembro do mesmo ano, ele foi ferido na perna. Além disso, Rommel foi promovido a primeiro-tenente. Em outubro, ele foi transferido para o batalhão de montanha de Württemberg, com o qual foi destacado para a Guerra de Trincheiras, no Vosges. Em outubro de 1916, Rommel foi transferido para a Frente Romena, e em novembro ele casou-se com Lucie Marie Rommel, em Danzig. O casamento produziu um filho. Em outubro de 1917, Rommel esteve com o batalhão de montanha. Lá ele foi transferido para a frente italiana de Isonzo, onde participou do avanço sobre Piave. E em dezembro do mesmo ano ele recebeu a ordem Pour le Mérite. Até o fim da guerra, Rommel serviu como oficial de ordem em um comando geral na frente ocidental. Em março de 1919, ele chegou a Friedrichshafen como capitão de uma companhia. De 1921 a 1929, ele se tornou comandante de uma companhia de metralhadoras em Stuttgart. Já de 1929 a 1933, Rommel foi professor na Escola de Infantaria de Dresden. Em janeiro de 1933, Rommel saudou a tomada do poder pelo Partido Nacional Socialista, pois ele esperava uma revisão do Tratado de Versalhes. Em outubro daquele ano, ele se tornou comandante de batalhão em Goslar e foi promovido a major. Em 30 de setembro de 1934, no Dia dos Fazendeiros do Reich, em Goslar, Rommel garantiu que a Schutzstaffel tomasse uma posição atrás do exército durante a mobilização. Em 1935, Rommel se tornou diretor do curso na Escola de Infantaria em Potsdam. E em 1936, ele foi nomeado para o comando de escolta militar do Führer. Em 1937, Rommel escreveu um livro, Infanterie greift an, que foi publicado nesse ano. Esse livro era o fruto de suas experiências de batalha na Primeira Guerra Mundial, combinado com suas ideias sobre o treinamento de jovens soldados no pensamento militar. Até o fim do regime nacional socialista, 400.000 cópias foram vendidas. Tanto na Reichswehr da República de Weimar quanto na Wehrmacht do Führer Adolf Hitler, ele permaneceu na infantaria como oficial da linha de frente. Como muitos grandes generais, ele possuía um talento pronunciado para o ensino e, consequentemente, foi nomeado para cargos em várias academias militares. Em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, o coronel Rommel foi nomeado comandante da Escola de Oficiais em Wiener Neustadt, perto de Viena. E no início da Segunda Guerra Mundial, ele foi nomeado comandante das tropas que guardavam o quartel-general do Führer. Em março de 1939, Rommel foi comandante do quartel-general do Führer durante a ocupação do resto da Tchecoslováquia e da região de Mime. Em setembro do mesmo ano, ele havia sido promovido a major-general
Além disso, ficou encarregado do quartel-general do Führer no início da Segunda Guerra Mundial. Em setembro do mesmo ano, ele foi promovido a major-general. A chance de Rommel provar a si mesmo como comandante veio em fevereiro de 1940, quando assumiu o comando da 7ª Panzerdivision. E além disso, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro. Ele nunca havia comandado unidades blindadas antes. Todavia, rapidamente percebeu as tremendas possibilidades de tropas mecanizadas e blindadas em uma função ofensiva. Seu ataque à costa do Canal da França, em maio de 1940, forneceu a primeira prova de sua ousadia e iniciativa. Menos de um ano depois, em fevereiro de 1941, Rommel foi promovido a tenente-general e, além disso, foi nomeado comandante das tropas da Deutsche Afrika-Korps, enviadas para ajudar o quase derrotado Regio Esercito, na Líbia. Os desertos do norte da África tornaram-se o cenário de seus maiores sucessos, como de março a abril, com uma ofensiva contra as tropas britânicas no início da campanha africana, no qual Rommel conseguiu recapturar a Cirenaica, no caso a Líbia, e em julho ele se tornou o comandante da Panzergruppe Afrika. Todavia, em novembro, Rommel foi forçado a se retirar da Cirenaica durante a ofensiva dos cruzados britânicos, sob o comando de Montgomery, que já falamos no canal. No Teatro de Guerra do Norte da África, Rommel ficou conhecido como a Raposa do Deserto, ou Wüstenfuchs, como ele passou a ser chamado por seus amigos e inimigos por causa de seus audaciosos ataques surpresa, adquirindo assim uma reputação formidável. O Führer alemão ficou impressionado com tais sucessos que o promoveu a marechal de campo. Rommel teve dificuldade em dar continuidade a esses sucessos. No entanto, o norte da África era, na visão de Hitler, apenas um espetáculo secundário. No entanto, apesar das crescentes dificuldades de suprimento e do pedido de Rommel para retirar suas tropas exaustas, no verão de 1942, Hitler ordenou um ataque a Cairo e ao Canal de Suez. Rommel e seu exército germano-italiano foram parados pelo exército britânico em Ilha Amino, no Egito, que ficava a 100 quilômetros de Alexandria. Naquela época, Rommel ganhou uma popularidade surpreendente no mundo árabe, onde era considerado um libertador do domínio britânico. Em casa, o Ministério da Propaganda o retratou como o invencível marechal do povo, ou Volksmarschall. Mas a ofensiva contra o Egito havia sobrecarregado seus recursos, e no final de outubro de 1942, ele foi derrotado na segunda batalha de Ilha Amino e teve que recuar para a cabeça de ponte alemã em Tunis, na Tunísia. Em março de 1943, Hitler ordenou que ele voltasse para casa. E em maio do mesmo ano, a DAK, ou a Deutsche Afrika-Korps, se rendeu às tropas britânicas e americanas. Em 1944, Rommel foi encarregado da defesa da costa do Canal da França contra uma possível invasão aliada. O mestre da guerra do movimento desenvolveu então uma inventividade incomum na construção de obras de defesa costeira. De sua experiência no norte da África com a interdição aérea aliada, Rommel acreditava que a única defesa bem-sucedida das praias residia em impedir o inimigo de uma cabeça de ponte por todos os meios possíveis. Para isso, ele corajosamente defendeu a colocação de forças de reserva imediatamente atrás das obras de defesa costeira para contra-ataques. Seus superiores, mais notavelmente Goethe von Rundstedt, objetou, no entanto, insistindo em um posicionamento mais tradicional de reservas atrás das linhas para maximizar o alcance potencial de movimento das forças depois que o local da invasão se tornasse conhecido. Essa discordância e a dissonância que ela fomentou dentro das organizações encarregadas de repelir os aliados enfraqueceram a eficácia da defesa alemã quando a invasão finalmente ocorreu, ao longo da costa da Normandia. Em algum momento de 1944, Rommel começou a duvidar das perspectivas finais da Alemanha na guerra e a capacidade do Führer de encarar a realidade e fazer as pazes com as potências ocidentais. Na primavera de 1944, alguns amigos de Rommel se juntaram à oposição clandestina a Hitler e se aproximaram de Rommel. Eles sugeriram que era seu dever assumir o cargo de chefe de Estado depois que Hitler fosse derrubado. Rommel não rejeitou a sugestão. Porém, os homens que queriam livrar a Alemanha da guerra nunca revelaram a Rommel que planejavam assassinar Hitler.
Eles sabiam que Rommel não aceitava a ideia de assassinato para fins políticos. Ele, invariavelmente, desconsiderava quaisquer ordens de execução dadas a ele por Hitler. Quando a invasão começou, Rommel tentou em várias ocasiões apontar a Hitler que a guerra estava perdida e que ele deveria chegar a um acordo com as potências ocidentais. Em 17 de julho de 1944, no auge da batalha de invasão, o carro de Rommel foi atacado por caças-bombardeiros britânicos e foi forçado a sair da estrada. Rommel ficou extremamente ferido e, sendo assim, hospitalizado com ferimentos graves na cabeça. Em agosto, ele havia se recuperado o suficiente para poder retornar para casa e recuperar-se. Nesse meio tempo, após o fracasso da tentativa de assassinato de Hitler, em 20 de julho de 1944, os contatos de Rommel com os conspiradores vieram à tona. Hitler não queria que o Marechal do Povo aparecesse perante o tribunal como seu inimigo. Ele enviou 2 generais, o general Wilhelm Burgdorf e Ernst Meiser, que foram para a casa de Rommel, oferecer-lhe cianureto com a garantia de que seu nome e o de sua família permanecessem imaculados, se ele evitasse um julgamento. Em 14 de outubro de 1944, Rommel tomou o cianureto dado pelos generais da Wehrmacht, acabando assim com sua vida. Mais tarde, ele foi enterrado com honras militares completas. Erwin Rommel faleceu aos 52 anos. A conclusão que chegamos é que Erwin Rommel era um marechal impressionante que conquistou inúmeras realizações. Foi respeitado pelos que lutavam pela Alemanha, assim como por seus inimigos. No próximo episódio falaremos do general Dwight Eisenhower. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, dê um like e aprecie os vídeos do canal. Caso queira, comente também. Um grande abraço e até a próxima.